gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui junto com vocês para nós explorarmos e conhecermos mais um conteúdo dessa fantástica disciplina que é Educação Física. Então, vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, nossa aula 4, o nosso objeto de conhecimento, ginástica de condicionamento físico e o detalhamento funcional e musculação. E aí, estão curiosos para saber o que nós iremos explorar na aula de hoje? Então vem comigo! Muito bem, alunos, e eu já peço para vocês observarem aqui o nosso cenário. Vocês sabem aonde eu estou? Então, olhem aí mais um pouquinho. Dá para ver aqui uma escultura, tem uma paisagem diferenciada. Para quem ainda não descobriu, não tem problema, porque eu já falo para vocês. Hoje a gente inicia a nossa aula da Grécia Antiga. É isso mesmo. Se vocês forem ver aí nas literaturas, a Grécia Antiga, ela é o berço aí de vários elementos corporais, os jogos, a dança, a ginástica, as artes cênicas. Então, tudo se originou por aqui, tá certo? Então, a ginástica ela é uma prática muito antiga e remonta aos tempos da Grécia Antiga, onde os gregos praticavam vários exercícios físicos como forma de cultuar o corpo e se preparar para a guerra. Tá certo? Então observem aqui mais uma vez o nosso cenário e agora já com os nossos elementos aí, com os nossos personagens. Observem aí, olhando a característica de cada um, o movimento de cada um, realmente já deu para perceber que eles estão se preparando para a guerra, que eles estão treinando, tá? E aí eu quero apresentar para vocês, dando continuidade à nossa aula, o significado da palavra ginástica. Então, observem aqui. A palavra ginástica vem do grego gymnastai, que tem por tradução aproximada treinar. E uma curiosidade para vocês. Nessa época em que vocês estão me vendo aqui, eles treinavam nus. Isso mesmo, era comum naquela época, né? Então, eles treinavam a fim de quê? De se preparar para a guerra, de ter um corpo forte, né, viril e assim por diante, tá bom? Agora que vocês já sabem aonde nasceu a ginástica, vamos lá para a sua definição. Então, a ginástica é uma prática corporal que envolve aspectos físicos, como flexibilidade, coordenação, motora e força. Ela pode ser competitiva, caracterizada como esporte, e não competitiva, como exercício físico em prol da saúde e do bem-estar. Além dessa classificação de ser competitiva e não competitiva, ela também pode ser classificada de acordo com o seu objetivo e finalidade. É quando a gente conhece aí a ginástica de conscientização corporal, que pelo nome já dá para a gente perceber que vai nos ajudar a conhecer o nosso corpo de uma forma mais consciente, né, de saber o movimento que nós estamos fazendo e o que nós estamos sentindo naquela determinada parte do nosso corpo, tá bom? E outra classificação é a ginástica de condicionamento físico, que é o que trata a nossa aula de hoje. Então vamos lá conhecer o que são essas ginásticas de condicionamento físico. Então esse tipo de ginástica se caracterizam pela exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, à aquisição e à manutenção da condição física individual ou a modificação da composição corporal. Geralmente são organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos com frequência e intensidade definidas. Podem ser orientadas de acordo com uma população específica, como a ginástica para gestantes, ou atreladas a situações ambientais determinadas, como a ginástica laboral. Certo? Então, essa é a definição de ginástica de condicionamento físico. Resumindo, vocês viram que esse tipo de ginástica, ela é voltada ao quê? Para manutenção da nossa saúde, dependendo da população, ela vai ter ali as suas especificidades, tá certo? Bom, agora eu quero apresentar para vocês
algumas características dessa ginástica de condicionamento físico. Vamos lá? Primeiro, elas são indicadas, como eu falei para vocês, para a manutenção da boa forma e do bom desempenho das funções orgânicas. Podem ser praticadas em academias ou na forma de atividade física livre. Outra característica é que possui uma variedade de exercícios, como exercícios aeróbicos, como, por exemplo, a corrida, saltos, o step. Também tem ali a presença de exercícios de resistência, como o levantamento de peso e o treinamento com elásticos. Nós também temos exercícios de flexibilidade, que a gente percebe ali nas aulas de alongamento, e exercícios de coordenação, que são aquelas aulas que possuem aí sequências coreografadas, né? Alguns exemplos dessa variedade de exercícios, né, dessas modalidades são a ginástica aeróbica, a ginástica localizada, a hidroginástica, a musculação, o treinamento funcional e o crossfit. Bom, como vocês estão vendo aí, a musculação e treinamento funcional, eles estão de uma cor diferenciada. Por que será, hein? E aí eu já chamo vocês para, justamente falar sobre essas duas modalidades de ginástica de condicionamento físico, tanto a ginástica funcional quanto a musculação. Na verdade, treinamento funcional e a musculação, tá certo? Então, observem aqui as duas imagens. Talvez vocês devam estar pensando aí, professora, mas parece a mesma coisa, todas envolvem aí praticamente exercícios. Realmente, todas elas vão, as duas vão trabalhar com a questão dos exercícios, mas vocês vão já entender a diferença entre as duas, tá? Bom, e a primeira que eu quero falar para vocês, que eu quero apresentar, é o treinamento funcional, ou seja, a ginástica funcional. Vamos conhecer um pouquinho da sua história? Então, olha só, a ginástica funcional tem suas raízes nos treinamentos militares e nos exercícios naturais realizados pelo ser humano ao longo da história. O conceito moderno surgiu no final do século XX, quando fisioterapeutas começaram a utilizar exercícios que imitavam movimentos do dia a dia para ajudar na reabilitação de pacientes. Com o tempo, esse método foi adotado no mundo fitness como uma forma eficiente de treinamento, certo? Bom, e a ginástica funcional, ela é o quê? Vocês já sabem que é um tipo de ginástica, certo? Que vai ter exercícios que vão concentrar aí os movimentos na melhora da força, da coordenação, da flexibilidade e a estabilidade do nosso corpo. Ou seja, vai nos ajudar aí a melhorar a nossa condição física nas atividades do nosso dia a dia, tá certo? E anotem agora essa informação a respeito dos exercícios. Observem. Os exercícios são projetados para trabalhar múltiplos grupos musculares simultaneamente e são frequentemente usados em programas de condicionamento físico e reabilitação. Alguns dos movimentos utilizados na ginástica funcional ou no treinamento funcional são os agachamentos, levantamentos terra, pranchas e saltos. Eles são bem comuns, tá? Os treinos geralmente utilizam equipamentos como bolas medicinais, os kettlebells, elásticos e pesos livres e até mesmo o peso do seu próprio corpo, tá certo? Bom, e assim como toda e qualquer atividade física, exercício físico, o treinamento funcional traz muitos benefícios para a saúde dos seus praticantes. Vamos conhecer alguns? Então observem aqui. Primeira, melhoria da força funcional, ou seja, você consegue fazer ali as atividades do dia a dia de forma mais plena, mais tranquila, tá certo? Outro benefício, aumento da flexibilidade e mobilidade. Se você está movimentando o seu corpo, você está assim melhorando aí a sua amplitude nos movimentos. Outro benefício é a prevenção de lesões, muito importante, né? Se o nosso corpo está preparado para qualquer desafio do nosso dia ou para qualquer movimento que exija um pouco mais do nosso corpo, né? Nós vamos aí prevenir a questão das lesões, tá?
Outro benefício é que vai trabalhar a questão do condicionamento cardiovascular, a coordenação e equilíbrio, que são aí valências físicas que a gente vai perdendo com o tempo, então é importante a gente trabalhar, tá? Não somente lá quando a gente já não tiver essas capacidades, pelo contrário, tem que prevenir, tem que fazer antes, né, os exercícios. Outro benefício é o aumento do gasto calórico, dentre outros, tá? Então esses aqui são apenas alguns, existem bastantes, tá certo? Muito bem, agora que vocês já conheceram aí a ginástica funcional, o treinamento funcional, vamos prosseguir para a próxima ginástica de condicionamento físico. Vamos ver aí qual vai ser? Muito bem, observem aqui mais uma vez, já que a gente conheceu a ginástica funcional, o treinamento funcional, agora nós vamos ali para a musculação. E eu inicio contando a história da musculação para vocês. Então, a musculação tem origem na Grécia Antiga, onde atletas e guerreiros utilizavam pesos para fortalecer o corpo. Lembra lá no início da nossa aula que eu falei que eles utilizavam os exercícios para se manter fortes, para a guerra, certo? Lá no século XIX, figuras como Sandon, considerado o pai do fisiculturismo, popularizaram o levantamento de pesos. Passando um pouco mais na história, a gente chega lá no século XX, onde a gente já tem aí a presença de academias modernas e equipamentos bem desenvolvidos, tornando a musculação uma das formas mais populares de treinamento físico e que existe até nos dias de hoje. Hoje a gente já sabe que a musculação é super importante, independente aí da nossa condição física. Ela é um dos exercícios que nos ajuda a trabalhar bastante o nosso corpo, principalmente a questão dos músculos, tá certo? Muito bem, prosseguindo, vamos ver aí algumas características da musculação. Então, a musculação é uma forma de exercício que envolve o uso de pesos livres, máquinas de musculação ou o próprio peso corporal para aumentar a força muscular, a resistência e a massa muscular. E aí a gente dá uma ênfase maior a esse último elemento, que é a massa muscular. A gente já sabe que se a gente quer hipertrofiar, nós precisamos aí nos exercitar através da musculação. Não que os outros exercícios não tenham o mesmo efeito, mas a musculação é aquela que está em primeiríssimo lugar para a hipertrofia, certo? Muito bem, vamos ver agora os benefícios da musculação para a nossa saúde. Então, olha só, em primeiro lugar, nós temos aí o aumento da massa muscular. Então, você já sabe, se você quer ficar forte, com a musculatura aparente, você tem que se dedicar aí, se entregar à musculação, tá bom? Nós vamos ter também o fortalecimento dos nossos ossos, é isso mesmo, quando a gente se exercita, a gente também fortalece os nossos ossos, tá bom? Outro benefício é a melhoria da composição corporal, ou seja, a forma do nosso corpo. Com a musculação a gente perde peso e ganha massa muscular, não é mesmo? Outro benefício é a diminuição do estresse e sintomas de ansiedade. O número de pesquisas que já foram feitas, realizadas, demonstrando esse benefício são inúmeros, viu? Basta vocês pesquisarem que vocês vão ver o quanto a musculação é importante nesse processo do combate ao estresse e à diminuição da ansiedade também. Outro benefício, estimula o funcionamento do metabolismo de forma acelerada. Se você costuma fazer exercício todos os dias, você vai condicionando o seu corpo e aí você vai acelerando o seu metabolismo. Isso é muito importante. E olha só, esse último benefício, que não é o último, tá bom? Aumento da longevidade e qualidade de vida. Muito bem, e depois desses tem vários outros benefícios. Então, para você ter uma qualidade de vida, a musculação pode e deve fazer parte do seu dia a dia e dos seus hábitos de exercícios físicos, certo?
Muito bem, alunos, agora que vocês já conhecem o treinamento funcional e a musculação, eu trouxe um quadro para a gente comparar aí alguns elementos dos dois. Vamos ver? Agora sim vocês vão entender a principal diferença entre a ginástica funcional e a musculação. Então, primeira diferença, vamos começar aqui pelo foco do treino, tá? Então, quando você for decidir entre um ou outro, você observa aí a questão do foco, do objetivo desse treino. Então, na ginástica funcional, eles vão focar aí nos movimentos naturais que trabalham o corpo como um todo, tá certo? Já na musculação, o treino ele vai focar no isolamento muscular para ganho de força e hipertrofia. Tá? Então, ginástica funcional vai trabalhar os movimentos naturais do nosso dia a dia, para que a gente fortaleça o nosso corpo para esses movimentos. A musculação já vai estar mais ligada à questão da hipertrofia, do ganho de força, tá bom? Olhando no aspecto dos equipamentos, na ginástica funcional nós temos aí as cordas, os elásticos, o peso corporal, as bolas, né? Dentre outros aparelhos. E já na musculação, a gente já vai ter aqueles equipamentos maiores, né? Que são as máquinas, que aí a gente tem uma máquina para cada agrupamento muscular, certo? Nós também vamos ter aí os halteres, as barras e anilhas, todas, né, sendo utilizadas para o ganho de força e para a hipertrofia também. Outro aspecto que a gente pode fazer aí uma diferenciação está relacionado à intensidade, né, dos exercícios. Então, na ginástica funcional, nós vamos ter aí uma variação maior com exercícios dinâmicos. Já na musculação, os exercícios eles vão ter ali um controle de carga e repetição para progressão. Tanto é que quando você vai ali numa academia, que você começa ali a sua prática, 3 séries de 12 repetições, e aí vocês vão ver que todos os exercícios eles vão ter uma quantidade específica de séries e uma quantidade específica de repetição. E tudo isso com o intuito do quê? Da progressão, de você melhorar cada vez mais e ter mais força, tá bom? Diferente da ginástica funcional, você vai ter ali exercícios mais dinâmicos e diferenciados você vai olhando para aqueles exercícios e vai percebendo que cada movimento vai te ajudar numa atividade do teu dia a dia praticamente, tá bom? Outro aspecto está relacionado aos benefícios. A ginástica funcional, ela vai melhorar ali a nossa mobilidade, o nosso equilíbrio e a nossa resistência muscular. Enquanto que a musculação, ela vai fazer o quê? O aumento da nossa força, a hipertrofia e também a definição muscular. Então, todo mundo que está aí querendo a hipertrofia, definição muscular, o aumento da força, vai ali, ó, para o lado da musculação. Mas se você quer apenas melhorar a sua mobilidade, o seu equilíbrio, a sua resistência muscular, vai para o lado da ginástica funcional. Não que na musculação não tenha essa questão da resistência muscular, tem, mas o foco principal da musculação é a hipertrofia, é hipertrofiar, tá bom? Outro aspecto está relacionado às pessoas, né? Para quem é indicado esse tipo de ginástica? Então, a ginástica funcional é indicada para as pessoas que buscam melhorar a funcionalidade e também estão ali de olho no emagrecimento, tá bom? Já a musculação são para as pessoas que desejam hipertrofia, aumento de força e melhora na composição corporal, que tem a ver com emagrecimento também. Então, para aquelas pessoas que pensavam, que não vão pensar mais a partir de hoje, que a musculação não servia para emagrecer, serve sim, tá bom? Já saiu também aí vários estudos comprovando que musculação mais exercícios aeróbicos são super importantes quando estão unidos, né? E juntos eles melhoram ainda mais a nossa condição física. Certo? Agora que vocês já viram aí a diferença em alguns aspectos do treinamento funcional e da musculação, eu quero mostrar para vocês alguns exercícios que são realizados nessas duas ginásticas de condicionamento físico. Vamos lá?
Começando pela ginástica funcional, vocês já sabem que são movimentos que vão nos ajudar no funcionamento do nosso corpo durante o dia, né? No nosso dia a dia. Então, vocês viram lá o agachamento, que está relacionado ao sentar, né? O outro exercício que vocês estão vendo agora é a subida e descida em caixa de degrau. Qual o movimento que a gente faz no dia a dia que nos ajuda aí? A questão de subir escadas, não é mesmo? Nós temos aí o afundo também, que é outro exercício bastante importante, que vai trabalhar a força das nossas pernas. A gente sabe que para que a gente se movimente de forma plena, boa, durante o nosso cotidiano, a gente precisa aí ter um fortalecimento dessa musculatura. Outro exercício é a flexão de braço. Observem aí. Qual movimento vocês conseguem perceber aí do nosso dia a dia? Sabe quando a gente tem que empurrar alguma coisa? Uma geladeira, empurrar algum objeto pesado? Então, a flexão, ó, aqui está trabalhando a questão do empurrar, tá certo? Muito bem, então são exercícios bem importantes para o nosso dia a dia. Agora eu quero apresentar exercícios que são utilizados ali na musculação. E aí vocês vão ver uma diferença, é justamente o uso desses equipamentos maiores. Então, aí nós temos a cadeira extensora, que vai trabalhar aí o músculo do quadríceps, não é mesmo? Observem que também serve para fortalecer aí toda essa região, que é bastante importante. Lembrando que na musculação a gente está visando o quê? A hipertrofia, o crescimento muscular. Outro exercício, tríceps na polia, vai trabalhar aí o nosso músculo chamado tríceps, que é o do tchauzinho, né? As mulheres normalmente gostam muito desse exercício justamente para melhorar o aspecto do seu tchauzinho, certo? Outro exercício que vocês estão visualizando é a puxada alta. A puxada alta vai trabalhar aí a musculatura da nossa costa, principalmente o grande dorsal. Seguindo, nós temos aí o leg press, que também é um exercício muito importante para aquelas pessoas que querem hipertrofiar aí a sua musculatura, o seu quadríceps, né? Vai trabalhar também ali a questão do glúteo, dentre outros músculos que estão envolvidos nesse exercício, certo? Muito bem, deu para diferenciar bastante, né, o treinamento funcional da musculação. Agora, para vocês experimentarem na prática, eu trouxe aqui alguns movimentos que são trabalhados no treinamento funcional, na ginástica funcional, e eu já peço que todo mundo me acompanhe. Então, se você está aí num ambiente cheio de objetos, já afasta esses objetos e vem comigo, tá bom? Primeiro, para a gente começar qualquer atividade, a gente tem o quê? Que preparar o nosso corpo, não é mesmo? Então, vou pedir para vocês esticarem um pouquinho os braços, coloca o braço lá no alto e continua respirando. Dá um abraço em você mesmo, afasta aqui as pernas, observa. Para um lado, vamos lá, para o outro. Nós vamos fazer o agachamento normal. A gente vai aqui, ó, colocar os nossos pés na mesma posição do nosso quadril, aqui, ó, tá certo? Nada de perna muito aberta, nada de perna muito fechada. Aqui, ó, abriu aqui na largura do nosso quadril. E o que acontece? Quando a gente faz o agachamento, vou virar de lado aqui para vocês. Quando a gente faz o agachamento, qual é o exercício que vocês lembram? Na verdade, qual é o movimento que a gente faz no nosso dia a dia que quando vocês, poxa, agachei, qual é o movimento que vem na cabeça de vocês? É simples, é o de sentar. Então, quando você senta, você precisa ter força aí nas suas pernas. Então, vamos lá? Mais uma vez, vou fazer de lado para vocês observarem melhor, tá bom? Então, colocou aqui, ó, colocou a mãozinha na frente e você vai sentar, ó. Empurra o quadril para trás e desce. Não é assim, tá bom? É empurra o quadril para trás, certo? Mais uma vez, empurra o quadril para trás, continua respirando. Mais uma vez, isso. Olhando para frente agora, tá? Vou parar de olhar para vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5.
5. Muito bem, respira. Esse é o nosso primeiro exercício. Outro exercício bem bacana que vai trabalhar a questão do nosso equilíbrio e da nossa resistência também. É o da elevação de joelhos, sabe? Professora, mas esse exercício é quando você vai subir uma escada. Você não precisa levantar, lógico, que não nessa amplitude, né? Mas você precisa levantar o pé e a perna, tá certo? Então vamos lá? A gente vai fazer 5 repetições de cada lado, então contando tudo, 10, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Viram? Outro exercício que é muito utilizado para trabalhar a questão do equilíbrio, da amplitude de movimento é o seguinte, ó. Agora vocês vão levantar os pés e tentar tocar aqui, ó, no solado do sapato, tá certo? Vamos lá? Trabalha a questão da mobilidade também, né? Às vezes a gente senta e cruza essa perna uma por cima da outra, quem não consegue, não coloca. Mas normalmente aqui, né, tem gente que tem bastante costume, eu tenho. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira. A professora já está cansada, viu? Isso é bem legal, porque a gente mostra pra gente que realmente o exercício, né, tá fazendo efeito, certo? Então vocês viram aí 3 movimentos, mas eu poderia mostrar vários. Dentro do treinamento funcional, a gente trabalha também a questão da corrida, dos saltos, mas como o nosso espaço é pequeno, então a gente vai ficar nesses 3 exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a história da ginástica, sobre a ginástica de condicionamento físico e ainda mais sobre a musculação e o treinamento funcional. A gente fica por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.